Muito bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer muito pelo convite feito pelo Marcel. É uma honra estar aqui, é um desafio, um enorme desafio. Gostaria de parabenizar também o Dr. Jones pela sua exposição. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Jones na segunda-feira. Nós fizemos uma reunião para tratar deste painel. Nessa reunião ele me apresentou o que ele traria e eu apresentei alguns questionamentos que, na verdade, eu apresentei integralmente a exposição a ele, a que segue agora. O meu posicionamento nessa exposição, ele busca ser de forma absolutamente equilibrada, no sentido de que não é meu objetivo, de nenhuma forma, defender a posição, seja a posição do Estado, seja a posição dos contribuintes. Nessa linha, eu pretendo trazer argumentos de parte a parte. Farei questionamentos ao Dr. Jones e também à audiência aqui presente. Questionamentos que não necessariamente invocam uma resposta que chegaria a alguma conclusão minha. Os questionamentos que eu faço são questionamentos que eu pude perceber em alguns artigos doutrinários e na própria jurisprudência. Então, nessa linha, a minha exposição ela é muito mais um debate, uma abertura do tema para múltiplos ângulos distintos de análise. Mas vamos lá. O que nós temos como pergunta central? A pergunta central aqui é: as optantes pelo lucro presumido, quando nas suas operações de incorporação imobiliária, ao receberem um terreno por permuta, em troca futura de uma unidade imobiliária a ser construída, se esse terreno, se esse imóvel recebido, se ele pode ser considerado como receita. Do ponto de vista do lucro real, o tema já está equacionado. Existe uma hipótese de tributação diferida. O tema central, que é o tema da jurisprudência, o tema da atualidade, diz respeito exclusivamente às optantes do lucro presumido, que, como o Dr. Jones, na segunda-feira, me trouxe muito bem, é a prática do mercado, uma vez que o lucro presumido não se trata nem das questões de contabilidade, de exigirem um tecnicismo menor, mas que, do ponto de vista exclusivamente econômico, ele é favorável ao contribuinte. Vamos lá. Primeiramente, o tema ele já foi objeto de visita pela jurisprudência do Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça. A tese da Fazenda Nacional, até o momento, ela não é vencedora. A tese dos contribuintes, a tese que vai ser demonstrada na sequência, é que é a vencedora. No tribunal, nós temos, por exemplo, o precedente que segue da primeira turma, né, que considera que o valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte... Eu vou pegar o microfone, senão eu vou ter um problema de pescoço. Vamos para o vermelho, com o amarelo. O vermelho está bem. Não, mas o azul vai bem. Então, a primeira turma... Alô, a primeira turma do tribunal, né, entende que o valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte do pagamento nas operações de permuta não se enquadra no conceito de receita bruta. Somente a torna eventualmente recebida nas operações de permuta deve ser oferecida a tributação do imposto de renda, pessoa jurídica, pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Para aqueles que talvez não estejam tão familiarizados com o termo torna, a torna é a diferença monetária que se dá quando a operação se realiza entre bens de distintos valores. Por exemplo, o terreno ele vale 1 milhão e a unidade que vai ser objeto de construção
ela vale 600 mil, e nessa operação 400 mil serão pagos em moeda. Seria a torna daí sim ingressaria no conceito de receita. Bem, do voto do relator, ele diz que na operação de permuta haverá apenas uma substituição de ativos, uma operação que do ponto de vista econômico seria neutra. O que, evidentemente, de modo algum, caracteriza o conceito de receita, na medida em que nem todo o ingresso no patrimônio da pessoa jurídica se amolda a esse conceito. Vale ressaltar que, ao se falar em receita, pressupõe o recebimento de dinheiro de maneira definitiva em razão da celebração de negócio jurídico. Esse é o posicionamento da primeira turma. A segunda turma, até onde eu sabia, possuía esse posicionamento. Esse é um precedente de 21 de março de 2019, que diz: o valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte do pagamento nas operações de permuta de imóveis não se enquadra no conceito de receita bruta. Somente a torna, eventualmente recebida, exatamente o mesmo argumento que foi utilizado pela primeira turma. Conversando com o doutor Jones e conversando também com a doutora Simone, antes do início desse painel, me foi informado que a segunda turma estaria revisitando o tema e que já atualmente a votação estaria 2-1, né? Aliás, a turma revisitou, então está 2-1 em favor da receita do entendimento da Fazenda Nacional. Mas até março de 2019, até o mês passado, era uma situação pacífica e que gerava looping jurisprudencial. Para aqueles que não são familiarizados com a ideia de looping, existe um ponto na jurisprudência em que os temas já há uma decisão, já há decisões, e na realidade o que existem são apenas reproduções e reproduções, sem ninguém mais realmente deter atenção e reflexão sobre o tema. Então o tema talvez saia do looping. Oi. Não há problema. Aqui, tecnicamente. Vamos para o azul, então. Bem, aqui está do voto, né? No voto, o voto da doutora Luciane diz que está consolidado neste tribunal o entendimento de que o valor do imóvel recebido em permuta, na parte que equivale ao valor do outro imóvel permutado, não representa riqueza nova, portanto, não seria receita. No Superior Tribunal de Justiça, pela pesquisa que eu fiz e pelas conversas que eu tive com outros profissionais que realmente têm experiência sobre o tema, me foi dito que este foi o precedente em que o tema objeto do nosso painel foi discutido. O relator é o ministro Herman Benjamin, e, bem, obviamente que eu analisei o precedente, analisei a decisão, e, concretamente, o que tem de relevante para o caso concreto é exclusivamente o que eu transcrevi. Não tem mais nada a não ser o que eu exatamente transcrevi. A Corte de Origem interpretou corretamente o artigo 533 do Código Civil, porquanto o contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, oferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Aparentemente, está ocorrendo um looping, de novo aqui. Não existem, eu não localizei pelo menos, uma falha talvez minha, mas o que existem são decisões monocráticas que, por várias razões, inclusive razões meritórias, negam seguimento aos recursos da Fazenda Nacional. Mas o que é importante, e é importante conhecer um pouco do teor de dessas decisões monocráticas, o que é importante é entender qual a lógica decisória que está por trás do todo, desde o tribunal e hoje sendo mantido o entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Diz lá, isso é bastante importante, né? Conforme se depreende do item 5 do parecer normativo COSITA, número 9/2014, para a Receita Federal é indubitável que o Instituto da Permuta se equivale a uma compra e venda, submetendo-se, portanto, às mesmas regras comerciais e tributárias. Pode-se, então, constatar que a Receita Federal do Brasil construiu seu entendimento com a base na analogia, que a permuta é igual a uma compra e venda. Esse slide, ele é bastante importante porque ele consegue demonstrar
a diferença do que foi trazido pelo nosso palestrante nos seus argumentos com relação aos argumentos que são efetivamente utilizados pela jurisprudência. O Dr. Jones, em nenhum momento, ele fez a equiparação da permuta à compra e venda. Em nenhum momento. Mais à frente, vocês verão, eu vou trabalhar especificamente o tema da permuta e o tema da compra e venda, mas vocês verão que toda a construção da Receita Federal, para o seu funcionamento, para suas atuações e autuações, se deu pelo menos com uma premissa exposta que que a permuta nada mais era do que duas operações de compra e venda. Historicamente, do ponto de vista comercial, pelo Código Comercial de 1850, até não muito tempo em vigor, do ponto de vista comercial, de fato, a permuta era considerada como duas operações de compra e venda. Contudo, como nós vamos ver, embora seja extremamente rarefeita a forma como o Código Civil trata da permuta, doutrinariamente, nós aprendemos isso há tanto tempo, é um contrato típico, é um contrato que tem as suas especificidades. E vamos adiante. Aqui eu vou tratar um pouco mais à frente, então acho que eu não vou tomar o tempo de vocês nesse exato momento. Mas chegando ao tema fundamental para a jurisprudência neste momento, é a equiparação que foi feita, pelo menos do ponto de vista explícito, com um parecer normativo da Receita Federal, da permuta a compras e vendas. Está aqui. Esse é o parecer. O que diz o parecer da Receita Federal? Cabe consignar que não há dúvidas quanto ao fato de que as operações de permuta, de acordo com o artigo 533 do Código Civil, a seguir transcrito, estão adstritas às mesmas disposições relativas à compra e venda. Isso é verdade. O artigo 533 ele diz que se aplicam no que couber as disposições da compra e venda da permuta. A permuta de imóveis, portanto, da mesma forma que a compra e venda, está sujeita, em princípio, à incidência do imposto de renda, tanto no caso de alienante pessoa física, quanto no de alienante pessoa jurídica. Por conseguinte, está sujeita também à incidência de contribuição social sobre o lucro líquido, no caso de ser alienante pessoa jurídica. Logo, segue o parecer, se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende o produto da venda das operações de conta própria, claro está que o valor do imóvel que a pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias recebe em permuta compõe sua receita bruta e, por conseguinte, a apuração daqueles tributos. Esse parecer, essa lógica, permitiu que se construísse pela jurisprudência uma análise ao final que tinha a seguinte conclusão. A lógica que nós temos na permuta é que é uma operação do ponto de vista econômico neutra. Nós não temos ganhos nem perdas. Sendo uma operação neutra, ela é uma operação que não gera receita. Neste parecer, nada é feito, nada é dito na linha dos argumentos trazidos pelo Dr. Jones. O que o Dr. Jones diz? O Dr. Jones diz que essa operação de permuta é uma operação da atividade operacional da incorporadora. Ela obtém lucro naquela operação e, obtendo, ela obtém lucro, ela obtém receita, é uma atividade própria dela. Não se trata, como o Dr. Jones disse, de uma permuta, que é trazido depois, né, entre objetos absolutamente similares, como estoques reguladores aqui de 100 mil litros de leite, 100 mil litros de leite em outro local, que daí sim não existe um resultado econômico, existe uma neutralização de patrimônios. Só que o que o Dr. Jones disse não se encontra nos atos normativos nem fundamentações da Receita Federal. Bem, para nós que trabalhamos com direito, trabalhamos com categorias jurídicas, para nós precisamos diferenciar, precisaríamos compreender as diferenças entre permuta e compra e venda. Isso, claro, da forma como estão construídos os argumentos hoje. Se a Receita Federal mudar os seus argumentos, se a Fazenda Nacional mudar os seus argumentos, é um outro mundo argumentativo que nós vamos ter. Mas não é, pelo menos pelo que eu ler da jurisprudência, não é isso que nós estamos discutindo hoje.
Bem, é um contrato típico, né? Como Pontes de Miranda dizia, né, sobre a permuta, a troca sempre que se presta direito de propriedade ou posse, ou se contrapresta outro direito de propriedade ou posse, ou qualquer outro direito, pela troca, permuta-se coisa por coisa ou posse por posse. Bem, isso todos nós sabemos. Eu só trouxe Pontes de Miranda porque é uma autoridade no direito civil brasileiro. Né? Mas o grande tema para nós do direito, para nós, procuradores da Fazenda, juízes, advogados dos contribuintes, é que existe cada vez mais um overlap de conceitos técnicos que ingressam na esfera tributária, conceitos técnico-contábeis. E esses conceitos técnico-contábeis, eles cada vez mais eles se standardizam devido às necessidades da própria globalização econômica, das trocas internacionais. O Brasil segue essa linha, né? Na verdade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é anterior a 2007, ele é de 2005, na realidade. Mas o Brasil, ele, pela Lei 11.638, eu não diria que ele propriamente adota, mas ele incentiva a adoção desses critérios. E esses critérios contábeis, eles são construídos por essa entidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é uma entidade multipartite, com representantes de diversos órgãos, diversas entidades, inclusive a Receita Federal faz parte. São feitos convênios pela Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, que poderão celebrar convênio com a entidade, no caso, né, para o objeto, estudo, divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de auditoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Código Civil não faz para definir, delimitar o que seja uma permuta, é muito vago o Código Civil, historicamente o de 1916 também foi muito vago, né? Então, aparentemente, o que nós temos visto é a possibilidade de que os pronunciamentos técnicos, cada vez mais, eles influam, talvez, inclusive, se não de forma vinculante, mas, pelo menos, com uma autoridade técnica suficiente para influenciar as construções, as interpretações dos institutos de direito privado. E, então, essa é a pergunta que eu faço, né? Qual a extensão jurídica admissível ao Instituto Jurídico da Permuta por decorrência dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Essa é uma pergunta que, cedo ou tarde, nós vamos ter que discutir a respeito disso, se é que já não estamos discutindo. Se alguém quiser, ali se encontra o site, o site é gigantesco, tem informações sobre todas as formas técnicas, né, técnicas de exercício de realização da contabilidade. Tem um pronunciamento que ele é super importante, que foi trazido pelo Dr. Jones, que é o pronunciamento número 30. O pronunciamento número 30, na prática, na permuta, ele diz que não importa a forma. O que importa é a essência. Né? E não importa nem... O que importa, né, em grande medida, né, é que os bens trocados sejam essencialmente similares. Existe, na verdade, se for ler o enunciado mesmo, ele é muito restritivo no que ele considera como uma permuta. Ele praticamente vai lidar com commodities. Pelo menos os exemplos são esses. Os exemplos, ele trata de gás, ele trata de petróleo, ele trata de leite. Então, o conceito de permuta para neutralização econômica desse enunciado, ele é muito restritivo. E esse enunciado, mas que seja, ele é, do ponto de vista da escrituração, né, contábil, um argumento, pelo menos, né, que eu vou adiante porque vocês já estão... Né, ele traria argumentos que eventualmente seriam importantes para a Receita Federal para ela, nos casos concretos, analisando os casos concretos, demonstrar. Nós não estamos diante de uma permuta com neutralização econômica, nós estamos diante de uma operação comercial, que nós estamos diante de uma operação em que há auferimento de receita.
Mas nem mesmo a Receita Federal, no seu pronunciamento 9, se utiliza, pronunciamento não, do seu parecer normativo 9, se utiliza do pronunciamento 30/2012, que foi revogado posteriormente. Esse é um parecer bastante sucinto, e a ideia que eu tenho é que talvez aqui a Receita tivesse uma necessidade de refletir um pouco melhor antes de entrar nessa luta. As derrotas da Receita, elas não foram, digamos assim, como obra de má interpretação eventual de juízes, ao ver da Receita. Eu acredito que a Receita poderia ter ingressado com uma outra linha, que talvez fosse mais bem sucedida. Bem, o pronunciamento 30 ele foi revogado e veio o pronunciamento 47, que já foi tratado, né? Eu não vou ingressar, porque não temos tempo, mas ele também traz alguns elementos para a caracterização do que seja uma permuta que gera receita e uma permuta que não gera receita. Se os colegas tiverem interesse, eu passo o link da minha exposição para que futuramente seja o caso. Mas esses pronunciamentos, isso já vinha de antes, mas agora, a 12.973, esses pronunciamentos, eles têm uma limitação bastante importante. Eles se dão do ponto de... Eles geram efeitos do ponto de vista comercial da escrituração contábil. Porém, conforme a lei, artigo 12, artigo 58 da lei referida, a modificação ou adoção de métodos e critérios contábeis por meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída à lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta lei, não implicará na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria. Ou seja, teoricamente, na interpretação um pouco mais apressada desse artigo, talvez, mas é o que ele apresenta, os efeitos tributários das alterações técnicas contábeis, os efeitos têm que ser neutralizados. Só não vão ser neutralizados pela leitura que se faz dessa norma, se for respeitado o princípio da legalidade de forma estrita, ou seja, vier uma lei em sentido formal que diga que vai ter efeitos tributários tais e tais. Bem, o que nos importa aqui muito é a tributação em permutas sem torna. Eu vou fazer alguns questionamentos, que são questionamentos que são feitos nas decisões e que são feitos também pelos artigos doutrinários sobre o tema, né? Um argumento, que são argumentos para levar o caso, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, né? Um dos argumentos além dos argumentos, né, aqueles anteriores que diz, não, permuta é um contrato típico diverso da compra e venda e o resultado é um resultado do ponto de vista econômico neutro. Para o imposto de renda da pessoa jurídica e para a CSLL, haveria violação ao princípio da realização ou da disponibilidade? Como eu disse no início, o problema é o lucro presumido, porque no lucro real isso está totalmente resolvido, porque no lucro real existe tributação diferida. Existem controles contábeis que vão resolver o problema lá na frente. Mas no lucro presumido isso não existe. E o que os contribuintes dizem, e o que a jurisprudência diz, é que é uma operação de neutralização econômica, não há um resultado econômico. Se houvesse resultado econômico, caberia à Receita Federal demonstrar que houve um resultado econômico. E não existe propriamente nenhuma realização econômica. Existe uma transferência de patrimônio, e a mera transferência de patrimônio, ela não poderia ser considerada, nos seus critérios mais amplos, como uma disponibilidade jurídica ou uma disponibilidade econômica. Outro questionamento que os contribuintes fazem, para daí para o PIS e para a COFINS, é que haveria violação ao princípio da capacidade contributiva, porque sendo uma operação neutra, não haveria capacidade de promover o pagamento do tributo. Não haveria torna e não teria sido realizado o valor ao final, que vai ser o lucro lá na frente. A interpretação que a jurisprudência atualmente tem, devido aos argumentos que para ela foram trazidos, isso é bem importante dizer, né? A jurisprudência, muito se critica às vezes o Poder Judiciário, mas às vezes ele é uma caixa de ressonância.
os argumentos que ele está analisando são os argumentos trazidos pelas partes, né? Não há uma criação, propriamente, de um argumento que seja como um poder ex novo, uma interpretação ex novo. Mas a interpretação da Receita Federal, ela traz alguns medos que se reflete especialmente em algumas decisões monocráticas do STJ e também do nosso tribunal, aqueles medos típicos da interpretação econômica do direito tributário. Por quê? Porque nós não estamos utilizando a interpretação do Dr. Jones, nós estamos naquele outro plano, que é o plano atual da jurisprudência. O que se diz? Que nós não estaríamos desvirtuando, do ponto de vista jurídico, a forma, os efeitos, toda a tradição da categoria jurídica de permuta e transformando ela numa operação de compra e venda. Nós não estaríamos utilizando da analogia, né, que é expressamente vedada, né, para resultar na exigência de tributo não prevista em lei. Eu falo mais uma vez, enfatizo, que nós estamos falando de permuta sem torna, sem nenhum tipo de resultado monetário de um lado ou de outro. E isso é uma questão importante. Isso é uma questão importante porque a jurisprudência fala sobre isso. Bem, já questionando, né, não seria, né, o caso, né, de que o tratamento dispensado do ponto de vista, ou melhor, por que não poderíamos tratar do ponto de vista jurídico de forma igual a mesma permuta, independentemente do regime tributário escolhido, se é lucro real ou se é lucro presumido. Do ponto de vista do início, na premissa do argumento, é a mesma permuta. Na permuta do lucro presumido, do lucro real, nós vamos ter o diferimento dessa tributação. E o tema está resolvido. Né? O nosso grande problema, como eu disse, está no lucro presumido, porque não há previsibilidade de diferimento no lucro presumido, pela ausência mesmo de controles técnicos contábeis sobre o tema. Mas para nós, juízes, às vezes fica um questionamento, bem, mas já é um tratamento jurídico para a permuta. E por que a Receita Federal, por intermédio de lei em sentido formal, não se resolve esse tema e se dá o mesmo tratamento para chegar aos mesmos resultados econômicos tributários? Esse é o tratamento que é dado por lucro real. Bem, essa é a pergunta que eu fiz, né? Não seria o tratamento previsto pelo parágrafo tal mais consentâneo com a operação, também para os optantes pelo lucro presumido? Hoje não, né? Hoje haveria uma redução da carga na operação de 20%, o senhor disse, né? O doutor Jones, ele passou para mim, provavelmente, acho que umas 10 escrituras, né, de permuta, eu acredito, né? Porque uma coisa é falar em tese, outra coisa é falar concretamente, tendo os instrumentos mesmos. E algo que me chama a atenção, que me chamou bastante atenção, era que existiam operações que não me pareciam nem proximamente uma permuta. Mas essa forma da Receita Federal tratar o tema de forma genérica, eventualmente cega a Receita Federal, porque ela vai conforme um posicionamento jurídico abstrato, para situações concretas em que a proximidade, a linha divisória do direito penal não é muito, sabe? É meio perto do direito penal, inclusive. Então, e concluindo, né, essa minha breve, né, exposição, eu acredito que a Receita Federal ela talvez tenha que trabalhar em outras bases, que trabalhando a permuta por uma lógica como uma atividade operacional e não por essa lógica de neutralização econômica,
de equiparação à compra e venda, mas no seu terreno próprio, talvez seja mais bem sucedida. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que muitos negócios que são falados como tidos como permuta, no concreto talvez não sejam. E talvez essa, como eu disse, já me repetindo, né, mas como eu disse, essa forma abstrato legal, abstrato nem é legal, é infralegal, né, de tratar o tema, talvez diminua ainda mais a capacidade de atuação da Receita Federal e, por conseguinte, da Procuradoria Federal Nacional. Mas é isso, em linhas gerais, o que foi trazido pelo Dr. Jones não é a argumentação em voga, é a argumentação que está em voga e gerou looping jurisprudencial, é a que trata, que faz a equiparação da permuta com a compra e venda. Seriam esses os questionamentos que eu traria, e abro o debate para o Dr. Jones, por gentileza, para o Marcel e especialmente para todos. Valeu.